Não consigo entender o que tu vês em mim. Ó Senhor, eu não sou o que devia ser, mas só tu, com amor, me limpas de meu mal. E esse amor é que me ajuda a seguir. Caminhos de petição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só te pertenço eu. Milagre, Senhor. Milagre eu sou. Milagre eu sou. Tens feito em mim, até findar meu viver, dar-te Senhor. Um milagre, Senhor. Boa noite, meus amados irmãos. Estamos novamente reunidos neste culto online com o objetivo de agradecer a Deus, de orar por aqueles que precisam das nossas orações e também termos alguns aspectos sobre a motivação para vivermos esses dias. Uma das preocupações gerais de todo o povo é que os dias vão ser cada vez mais difíceis.
as crises aí se apresentam. Além da crise moral, social, material e espiritual. Mas eu fico pensando, e já os técnicos nessas áreas já nos alertam, que haveremos de enfrentar problemas seríssimos, desemprego, falta de recursos, a exploração na venda de alimentos a cada dia mais difíceis. Mas, meus irmãos, não vamos nos desanimar. Como salvos, nós sabemos que estamos aqui de passagem, então seja uma grande bênção nessa época difícil. Vamos interceder para que Deus tenha misericórdia, se esta é a sua vontade ainda de aguardarmos a volta do Senhor Jesus um pouco mais para frente. Mas não vamos permitir que o inimigo vença, tire a nossa paz. O Senhor está no controle em toda e qualquer situação. A paz que Ele nos dá não é uma paz que este mundo oferece. É a verdadeira paz. Olha que João escreveu no capítulo 14, versículo 14 a 27, quando o próprio Senhor Jesus enfatizou isso, Ele dizendo, não sou eu como pastor, mas Ele diz, deixo-vos a paz. Paz se sente em momentos difíceis. É fácil ter paz em momentos normais. Mas Ele diz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe, não se preocupe. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É a ação maravilhosa do Senhor. E se não fosse a ação maravilhosa do Senhor, meus irmãos, que mundo seria o nosso? Nós vamos orar e façamos a diferença, anunciando essa maravilhosa paz do Senhor para um mundo tão necessitado. Obrigado, Senhor, amado. Nós te glorificamos e te honramos e agradecemos porque depois, quando entregamos nossa vida ao Senhor um dia, recebemos a maravilhosa paz dos céus, a presença do Senhor nos nossos corações, nas nossas vidas, e que os problemas, Deus, em que vivemos e que provavelmente haveremos de viver, permita, Senhor, que possamos a cada instante experimentar essa paz tão maravilhosa que o Senhor dá. E não importa, Deus, o tamanho dos problemas que enfrentamos, mas que a paz do Senhor seja real e visível na vida de cada um de nós. É a nossa oração com gratidão por Cristo Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Vamos louvar o nome do nosso Senhor, todos juntos. No Salmos 145, versículo 2, diz assim, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Vamos louvar o nome do nosso Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. E mesmo nessa quarentena que a gente está, nesse isolamento social, Deus tem cuidado de nós, tem suprido as nossas necessidades, né? Vamos adorar o nome do Senhor.
Louvado seja o nome do nosso Senhor, nosso Deus. Graça e a paz, irmãos. Amém? Uma alegria estar com os irmãos, né? Mesmo não estando perto, né? Mas é bom saber que os irmãos estão aí do outro lado. Estamos todos juntos em espírito, né? Amém. Estamos prestando um culto só para o nosso Deus. Amém. Vamos orar, baixar nossas cabeças e conversar com Deus. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado porque a Tua igreja está reunida, Pai, na face de toda a terra, mesmo não estando presencialmente, mas através do Teu Espírito que nos liga num só corpo. Sabemos que Jesus é o cabeça, Jesus é o que nos liga, Pai, ao Senhor. Nós Te agradecemos. E assim como Jesus nos ensinou, Pai, que possamos interceder pelos nossos irmãos, que o Senhor abençoe o nosso país, que logo ele se veja livre desse vírus. Amém, Deus. Abençoa, Pai, a nossa igreja, esteja abençoando e guardando os nossos irmãos. Abençoa a irmã Luísa, Deus, a irmã Lourdes, o neto dela, o Herbert, Pai, que o Senhor esteja abençoando a recuperação. Amém. Que abençoe também o Luiz Miguel, que o Senhor esteja guardando, Pai, fazendo milagre naquela vida. Amém. E abençoe, Pai, o pastor e a sua família, o irmão Adriano, Juliano, todos que colaboram, Deus, para que esses cultos ocorram. Amém. Que o Senhor esteja nos abençoando, Pai, e ouvindo as nossas orações, recebendo o nosso cântico, recebendo o nosso culto. Amém. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos com o sangue do Cordeiro, nos instrua nos teus caminhos. Nós te agradecemos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Quando colocamos no coração de estudar o livro de Eclesiastes e pretendemos, nesta quarta-feira, avaliar junto com os irmãos capítulos 6, 7, 8 e 9. Na próxima quarta-feira, se Deus permitir, o encerramento, capítulo 10, 11 e 12. Colocamos no coração, não no sentido de desvalorizar a sabedoria, a cultura, não. A sabedoria, quando é usada para o bem, ela é fantástica, é maravilhosa. Mas quando é usada para o mal, ou seja, a baixa tecnologia, vamos assim dizer, é um desastre. Então, Salomão, no capítulo 6, ele vai enfatizando e repetindo que nada tem valor se realmente a sabedoria não estiver acoplada à vontade de Deus, a verdadeira sabedoria. Conheci pessoas tão humildes, mas tão sábias, por causa da sabedoria de Deus. Então, olha lá no capítulo 6, versículos 3 a 6, ele vai repetir que nada tem valor baseado na sabedoria sem Deus. Se alguém gerar 100 filhos, e observem que comparação ele está fazendo, e viver muitos anos até a avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, claro que sepultura todo mundo tem, e digo que um aborto é mais feliz do que ele. O que ele está comparando? Ele está comparando que aquele que foi abortado, ou por vontade fora, claro, evidentemente da ciência, ou
houve um problema genético que a criança foi abortada. Ele diz, pois de balde vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome, quer dizer, apenas tão somente surgiu rapidamente e desapareceu. Se não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Ele quer dizer que não experimentou as fases difíceis da vida de um ser vivo. E ele continua dizendo ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, isso é impossível, mas não gozasse o bem. Qual bem? Sem Cristo não há bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Isso quer dizer que a morte, sim, todos são sepultados. Todos vão para o mesmo lugar nesse aspecto. Mas, em vida, aqueles que tomam a decisão, nós já vemos essa questão, vão para a presença do Senhor eternamente. Versículo 7, ele diz que todo o trabalho do homem é para a sua boca, para a sua alimentação, e contudo nunca satisfaz o seu apetite, quer dizer, é mais, ganhar mais e mais e mais e mais. Há um determinado pequeno produto, uma espécie de um queijinho, que quando eu compro num determinado supermercado, só para os irmãos terem uma ideia, R$2. Em algum outro lugar onde vende, eu pago R$1. Quer dizer, mesmo aquele que está vendendo por R$1 já está ganhando. Aquele que vende por 2, olha quanto ganha. Eu fico pensando se houvesse, meus irmãos, vamos dizer, no nosso país, vamos esquecer os demais, aquele bom senso, aquele equilíbrio de dizer, vamos suprir as necessidades das pessoas, vamos fazer preços especiais, preços normais, talvez de lá do campo, para que as pessoas sejam alimentadas. Então teríamos, as pessoas mais necessitadas teriam arroz, feijão, ovos, leite, com preços mais econômicos, vamos dizer, abaixo do normal, para colaborar, mas isso é verdade? Não. A gente verificou por aí os preços abusivos em tantas situações, com tanta pessoa com fome, desesperados, não tem recurso. E aí? Há aquele consenso de, então, olhar para aqueles que precisam? Não. Mas as pessoas querem ficar mais rico cada vez mais, quer dizer, como disse Salomão, para satisfazer o seu apetite, ainda que as pessoas morram. O problema é delas. Versículo 12, no capítulo 6, ele diz, pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade? Nós sabemos, o salvo sabe, aquilo que é bom, os quais gasta como sombra. Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Claro, a palavra de Deus é clara, ela é tão simples, maravilhosa. Aqueles que escolheram o Senhor Jesus, não porque merecemos, mas vamos estar eternamente com Ele, com o Senhor nosso Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os que rejeitaram vão para o inferno. O inferno não foi preparado para o ser humano, mas se alguém quer ir, já falamos sobre isso. É escolha. Vamos dar uma olhada aqui que o Senhor Jesus falou a respeito, meus irmãos, da riqueza. Mateus capítulo 16, versículo 26. O Senhor Jesus disse pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, ganhar e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Poxa, trabalha só para essa vida e depois. Nós já falamos sobre essa questão do luto e talvez vamos destacar um pouquinho mais ainda. João, quando escreve, o apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 15 e 17, ele diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai de Deus não está nele. 16, porque tudo que há no mundo, e ele vai falar dos desejos,
a concupiscência da carne, os desejos da carne, o que a carne quer, a concupiscência, os desejos dos olhos, já falamos isso. Os seus olhos viam e Salomão não se fartou. Sempre quis mais e mais e mais. E quando a gente vê no capítulo 2, ele está falando lá 5 ou 6 vezes, para mim, construir para mim, para mim, para mim, e etc. E ele diz assim, e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Versículo 17, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Isso é maravilhoso. Voltemos para o capítulo 7. Versículo 1, ele diz, melhor é a fama do que um unguento, precioso e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Isso é verdade. A pessoa nasce, né, e vai viver. Aprende a importância e o valor de Deus através dos pais, assim por diante, seus familiares ou de amigos, e aí vai viver essa vida temporariamente. Então é uma bênção. Quando temos as crianças nossas que querem andar com o Senhor. Aí ele vai destacando, versículo 2 e versículo 4, ele diz, melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete. Pois naquele se vê o fim de todos os homens, lá onde há luto, e os vivos que o tomem em consideração. 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Claro, os irmãos sabem, eu não gosto realmente do velório. Eu acho um momento tão difícil, tão duro. É uma separação para o salvo temporária. Então eu aproveito para evangelizar. Se a pessoa era um salvo, eu vou destacar algumas virtudes que ele deixou como exemplo para nós. Se não é salvo, puxa, que tristeza. Você tem que dizer aos vivos, porque o morto já não ouve nada, ele já tomou a sua decisão em vida. Então é por isso que Salomão destaca isso. É lá onde se avalia. É avaliar a própria vida. É aquilo que Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele escreveu no capítulo 4, versículos 13 a 15. Ele diz assim, atendei, pois, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade e tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Claro, um bom planejamento. Isso é justo, é real. Planejarmos a nossa vida para vivermos um pouco. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre essa questão do planejamento, como faz falta. E ele diz, tá bom, agora versículo 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Isso já imaginaram se soubéssemos o que aconteceria amanhã? Para muitos, angústia. Gosto sempre de mencionar, por exemplo, num sepultamento, para uma pessoa não cristã, não o morto, mas para as pessoas que estão ali. Se soubéssemos que falta um dia, como seria? 1 hora, 10 minutos, a angústia que se apoderaria da pessoa sem Jesus. Então, a oportunidade de fazer a decisão. Vós não sabeis, 14, o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante, logo se dissipa, acaba. 15. Olha a recomendação de Tiago. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, mas também faremos isto ou aquilo, claro. Mas o Senhor nos orientando para que tomemos decisões sábias. Versículo 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio, isso é uma absoluta verdade, do que ouvir a canção do insensato. Meus amados, hoje o nosso mundo, nessa área da música, infelizmente, como eu tenho saudades, eu digo, das boas músicas, daqueles hinos tão fantásticos, os hinos do cantor cristão, com cânticos fantásticos que cantamos e que selecionamos na a minha esposa Miriam seleciona junto com a irmã Laís para a gente cantar aquilo que realmente traz uma mensagem para nós e agrada os nossos corações. Mas infelizmente, quantas músicas do mundo de baixo nível,
que levam as pessoas ao sexo, às drogas, né? À gravidez, e músicas que, infelizmente, a gente precisa ficar, meus amados, de olhos abertos, porque há músicas que estão entrando dentro das igrejas para dizer, precisamos agradar os jovens, músicas que não têm nenhum conteúdo, não têm nenhuma mensagem bíblica, apenas e tão somente motivar os jovens para estarem num ambiente jovem. A palavra do Senhor é fantástica para o jovem. Vamos abrir os olhos. Versículo 13 do capítulo 7. Olha o que ele diz. Atenta para as obras de Deus, pois quem endireitará o que ele torceu? É uma pergunta, mas Deus não fez nada errado. Admitir que Deus fez alguma coisa errada é o mesmo que admitir que ele fez o pecado. Ele que gerou o pecado, e nós sabemos que o pecado foi gerado por Satanás e os seus demônios, os anjos caídos. Deus sempre fez o melhor, sempre fez aquilo que é bom, não fez o mal. Versículos 26 do capítulo 7, 27 e 28, versículos 26 a 28, Salomão, e não é nenhum espírito crítico, mas ele está aqui achando as mulheres como culpadas pelos seus erros. Eu sempre digo que a gente, ao conjugar o verbo pecar, nós sempre gostamos, eles pecaram, nós pecamos. É difícil a gente ver, eu pequei. Puxa, Senhor, eu peço perdão, eu pequei. Muito difícil e raro, nós vamos cultivar isso. Versículos 26 em diante ele diz assim, até 28. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes, e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. Claro, meus amados irmãos, a desculpa é aquela velha desculpa que a gente já conhece. Lembra-se lá no Éden? Só lembrar os irmãos. Quando Deus vai conversar com Adão, ele disse, capítulo 3, versículo 12, Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, quem é culpado? É o Senhor. O Senhor poderia ter me dado uma mulher melhor do que Eva. E o Senhor me deu Eva. E aí Deus vai conversar com Eva no capítulo 3, versículo 15. E aí o que ela diz? Senhor, a serpente que o Senhor criou, ela que me enganou. Mas vamos continuar lendo. 28. Juízo que ainda procuro e não o achei, porque era uma questão pessoal. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eu agradeço sempre a Deus pela minha esposa. E ele que deu de presente para mim. Eu pedi, ele me deu. Salomão está justificando os seus erros em cima das mulheres. Não vamos entrar nesse aspecto, os irmãos sabem disso. Eu não gosto de ser negativista. Então, versículo 29, para encerrarmos o capítulo 7, diz assim: eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Isso prova mais uma vez que Deus absolutamente fez o homem perfeito. Mas dando-lhe o livre-arbítrio, ele teve o desejo de pecar, de errar contra Deus. Capítulo 8, de 1 a 7, nós vamos verificar que Salomão, quando Deus o chamou, Deus o orientou para que ele fosse o próximo rei substituindo Davi, houve uma condição. Quando a gente lê em 1º livro de Reis, capítulo 3, não vamos ler todo o texto, versículos 5 a 14, Deus diz para ele, tá bom, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar riqueza e tal, mas há uma condição. Qual é a condição? Olha lá o versículo 14. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos. Isso era condicional. Comandou, e aí fez uma lembrança, comandou Davi teu pai, e então Deus disse, eu prolongarei os teus dias, claro, evidentemente, na terra. Eu acho interessante, meus amados irmãos, quando Salomão escreveu em Provérbios sobre os conceitos da sabedoria, vamos dar uma olhada, ele mesmo escrevendo, capítulo 1, e não somente os conceitos, mas também os princípios da própria sabedoria.
ele diz assim, versículos 24 do capítulo 1 até 33, mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todos os meus conselhos, e não quisestes a minha repreensão. Também, claro, plantou, vai colher, eu me rirei na vossa desventura. Em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão. Mas aí será tarde. Mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram a verdadeira sabedoria, o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, e aqui está a sentença, comerão do fruto do seu procedimento. É o caso da pessoa sem Cristo. E dos seus próprios conselhos se fartarão. E aí? Os nécios são mortos por seus desvios. E aos loucos a sua impressão de bem-estar. Eles acham que estão bem. Os leva à perdição. Mas aí ele relembra daqueles que dão ouvidos à voz do Senhor, que tem o Senhor Deus como Salvador, o Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo. Ele diz, ainda um alerta, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, no capítulo 8, Salomão exatamente está apresentando esses aspectos. Vamos ler versículos 1 a 7. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei. Recordamos agora de pouco? E isso por causa do teu juramento. Ele jurou diante de Deus que haveria realmente de cumprir, guardar e cumprir os mandamentos de Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstine em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá, que fazes? Como a gente vê hoje, infelizmente, dos nossos governantes. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Claro. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Versículo 6. Porque para todo propósito há tempo e modo. Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, razão do fato de não andar na presença do Senhor. Versículo 7. Porque este não sabe o que há de suceder. Apesar de ser tão sábio, mas ele não sabe o dia de amanhã. Como há de ser, ninguém há que lhe declare. Claro que é a vida do cristão, que a palavra do Senhor declara. Versículo 10, ele está falando sobre a glória do sem Cristo. Não somente a glória, a riqueza, tudo aquilo que faz parte da sua vida é apenas então somente para esse mundo. 10. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade, onde fizeram bem também. Isso é vaidade. É claro que aqueles que andaram com o Senhor e que o Senhor os chamou, eles são lembrados, sim. Não é para ser lembrado no dia dos mortos, mas eles são lembrados pelo testemunho que eles deixaram. Isso é uma verdade. Agora, para a pessoa sem Cristo, claro, é como Lucas 16, verdadeiramente um inferno, um pesadelo de recordar que perdeu a oportunidade de andar como Deus queria. Versículo 11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, a coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Continua praticando o mal, em razão de termos leis injustas. É como destacamos outro dia, os pobres morrem de fome. Os criminosos têm tudo. Advogados logo aparecem, as saidinhas, os auxílios. E a justiça? Como destaquei outro dia, a pessoa é assassinada e aí
O povo clama por justiça, mas qual justiça? Qual justiça? Justiça humana? Logo solta. Mas o ideal seria que aquela pessoa tivesse a vida de volta, mas isso é impossível. Então não há justiça. A justiça vai ser diante de Deus. Versículo 17, a gente lê assim: Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá, e ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Então, quer dizer, por mais sabedoria que se tenha, não se consegue compreender a perfeição de tudo aquilo que Deus criou. Por isso que a sabedoria não vinda de Deus lança as mãos de teorias para desacreditar a Deus. É esse o objetivo. Capítulo 9. Vamos ler versículos 1. Diz assim: Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. É verdade. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Claro, está oculto em termos, mas um dia haverá a revelação. Versículos 2 e 3, ele continua dizendo: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Versículo 3, este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, aqui na terra. E a todos sucede o mesmo. Também o coração do homem está cheio de maldade, e nele há desvios, enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Nós, os cristãos, os salvos, sofremos exatamente por estarmos em comunhão, em convívio, com a situação desse mundo. Cada vez que eu leio aquela revista Portas Abertas, Open Doors, que mostra como é que os cristãos são sacrificados apenas e tão somente por seguirem a Jesus. Que mundo louco é o nosso! Deixa as pessoas seguirem ao Senhor Jesus, não há nenhum empecilho, não há nenhum contraste, elas estão seguindo, mas elas são martirizadas, são mortas, são decapitadas, são assassinadas, expulsas das famílias, simplesmente por amarem a Jesus. Que situação terrível! Sofremos por estarmos num mundo que não é o nosso, que não pertence à vida cristã. Versículo 4. Para aquele que está entre os vivos, que fantástico, há esperança. E isso se houver a ação do povo de Deus, a ação dos salvos, em revelar através da vida, do procedimento, atitudes, comportamentos, palavreados, orações, testemunho, através da palavra do Senhor, sim, há esperança. Mas sem isso não há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Versículo 9. E essa é uma grande bênção que Salomão destaca nesse aspecto. Apesar, como já disse, não quero criticá-lo, mas o fato de ter tido tantas mulheres. Versículo 9. A mulher preparada, o homem preparado por Deus. Quando eu dou aconselhamento, especialmente para os salvos e quando não são salvos, mas o objetivo é conduzir um deles que ainda não é a Jesus, antes de realizar o casamento. Não realiza o casamento misto. Se a pessoa se converter, graças a Deus realiza, o que tem acontecido em muitos casos. Versículo 9. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida, fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, para que esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. Quer dizer, a oportunidade de conviver com aquela mulher que Deus preparou, sendo mulher para um homem que Deus preparou. Versículo 10, ele divide aqui em duas partes. Olha lá. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças.
Isso é uma verdade, é a primeira parte. Dedicar a nossa vida a Deus, que já falamos muitas vezes sobre essa questão. Descobrir a área que Deus quer que trabalhemos para Ele, para cuidar das suas ovelhas, do seu rebanho, sendo fiel nos nossos dízimos, nossas ofertas, sustento de missões, etc. Isso é ótimo. Aí ele diz assim a segunda parte, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento. Imagine, nem sabedoria alguma. Isso não é verdade, amados? Gosto muito de escatologia, vocês sabem disso. Quando estudamos, por exemplo, o capítulo 6 do livro de Apocalipse, são aqueles que foram mortos, mas já na presença do Senhor, estão clamando por justiça. E espera um pouco mais, logo haverá julgamento para eles, mas eles estão clamando, então tem absoluta consciência. E aí quando você vai para o capítulo 19 do mesmo livro de Apocalipse, você vê que também haverá consciência, porque é uma grande multidão, a igreja louvando ao Senhor. Leia uma hora para entender isso. Então aí, há consciência sim. Não seremos máquinas, não seremos mortos caminhando, como se diz por aí, zumbis que não existem. Não, mas consciência absoluta. Versículo 12, ele diz assim, né? É uma verdade, tem que haver a preparação, pois o homem não sabe a sua hora. Isso é uma grande verdade. Como eu já disse, se a pessoa soubesse, que desespero. Ah, falta uma semana, falta um dia, faltam algumas horas. Contudo, como os peixes que se apanham com o rei de traiçoeiras, como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam, quer dizer, caem na rede, também os filhos dos homens, no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Vejam, isso é uma verdade, tem que haver uma preparação. Quando? Nós não sabemos. Versículos 17 e 18, para encerrar o capítulo 9, a gente vê, são declarações inteligentes. As palavras do sábio, ouvidas em silêncio, às vezes, o sábio nem fala nada, é apenas um silêncio. Eu me lembro uma vez que faleceu alguém e eu cheguei naquele velório, era a mãe daquele querido irmão, e só dei um abraço nele, só um abraço. E o que ele disse, puxa, depois, aquele abraço valeu por tudo, eu estava somente precisando de um abraço. E ele diz assim, no versículo 18, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Quer dizer, esse pecador, ele através das leis injustas, destrói tudo aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é maravilhoso para o ser humano, pelo menos viver temporariamente neste mundo. Então, que Deus nos abençoe, queridos. Na próxima quarta-feira, se Deus permitir, estaremos concluindo o livro de Eclesiastes. Quero lembrá-los que domingo temos a escola bíblica dominical, ensino muito sério com os dois seminaristas, Adriano e João. Participe, começando às 9 horas. E domingo à noite, se Deus permitir e preparar, nós estaremos falando sobre um assunto também motivacional. A nossa caverna. Você já entrou numa caverna? Deus abençoe. Amém. Amém.
Glória a Deus. Recebam a bênção apostólica e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e maravilhoso amor de Deus Pai, as consolações, a presença do Santo Espírito amados, continuem conosco hoje e para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre vós. A paz que excede o pensar envolva sempre o vosso lar, trazendo a Jesus